Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Agora nós vamos trabalhar com o capítulo número 19, que é justamente o GM Crops, que vai trabalhar também com aspectos de modifiers na parte gramatical. Bom, meninos, já de cara eu já peço para vocês abrirem o material de vocês lá na página número 35. E aí ele diz o seguinte nos enunciados das questões, olha só. Atividade número 1. Leia a definição de organismos geneticamente modificados, que em inglês tem a organização de GMOs, né? Abaixo marque verdadeiro ou falso. Meninos, a dica que eu dou para vocês aqui é novamente aquela que eu insisto sempre. Busquem as palavras cognatas, que são aquelas que parecem com a língua portuguesa, e também as palavras que vocês já conhecem. A partir do destaque dessas palavras aí que vocês conhecem e das palavras que parecem com a língua portuguesa, vocês vão conseguir compreender pelo contexto um pouco aí do texto, aquilo que o texto quer dizer, na verdade, certo? Então façam essa atividade número 1 e também busquem a atividade número 2, no qual ela diz: marque o parêntese que contém a definição correta das palavras destacadas. Tudo bem? Então, utilizem essa estratégia, ela é primordial aí para essa nossa resolução. Tudo bem? Já dentro, quando nós falamos um pouquinho de modifiers, nós vamos ter o que nós chamamos em inglês de countable nouns e uncountable nouns, que são justamente os substantivos contáveis e os incontáveis. Para isso, eu trouxe essas duas imagens aqui para vocês. Ó. As frutas são objetos que nós podemos contar. Então, para elas, eu vou poder usar many para muito, few para pouco e a lot of para muito. Já já eu vou explicar para vocês o contexto de uso de cada uma delas. Mas eu tenho many, muito, few, pouco, a lot of, muito. Certo? E aí para substantivos incontáveis ou objetos que não podem ser contados, eu vou ter much, little e a lot of, certo? Então, much quer dizer muito, assim como many. Little quer dizer pouco, assim como few. E a lot of pode ser usado aí nas duas categorias, tanto dos contáveis quanto nos incontáveis. Bom, vindo aqui para cá, para os contáveis, eu tenho para vocês aqui o primeiro, olha só, um exemplo para gente. I don't eat many bananas a week. Né? Eu não como muitas bananas por semana. Então, ó, bananas eu posso contar. Já que eu posso contar, então eu vou utilizar aí many no sentido de muitos. I eat few of them. Né? Então, eu como poucas delas. Então, novamente, eu estou me referindo às bananas. Como eu estou me referindo a elas, e elas são um objeto que eu posso contar, eu estou usando few, certo? Olha só. Então, com isso, eu vou ter aqui, ó. There are many onions in my basket. Então, tem muitas cebolas aqui na minha cesta. I have many toys. Olha, eu tenho muitos brinquedos. Brinquedos é um substantivo que eu posso contar também. Ó, na negativa, eu posso dizer there aren't few species of birds in the forest. Então, aqui eu estou dizendo que não tem poucas espécies de pássaros na floresta, certo? Então, novamente, ó, pouco e espécies, tudo bem? E aqui eu tenho, ó, we need few tomatoes for the soup. Então, nós precisamos de poucos tomates para a sopa. Meninos, olha só. Quando eu digo que o substantivo ele é contável e que eu posso contá-lo, é porque ele também pode vir para plural. Como vocês podem ver, olha só. Todos os nomes, todos os substantivos estão com S. Quando é que eu vou usar o a lot of? Quando eu não estou seguro se eu uso many, então eu uso a lot of. E aqui eu tenho, they have a lot of toys. Eles têm muitos brinquedos. We don't need a lot of tomatoes. Nós não precisamos de muitos tomates.
Então, meninos, nessa situação, eu uso many aí para me referir a coisas que eu posso contar, né? Ou seja, todas as palavras que podem ir para plural. O S de plural já é um demonstrativo para mim de que eu posso contar esse objeto, certo? Muito bem, então, ó, indo agora lá para os incontáveis, eu tenho aqui, ó, we have much açaí every day, né? Olha, eu esqueci um E bem aqui, mas tudo bem. Nós temos muito açaí, né? Nós tomamos muito açaí todos os dias. Meninas, açaí, como vocês estão vendo aqui, ó, é um líquido. Nós não contamos o líquido, nós contamos geralmente através de um outro quantitativo, que nós usamos como litro, né? Copos, jarros. Nesse caso aqui eu tenho sacos de açaí, certo? Então nessa situação eu vou utilizar o much, porque eu não estou contando a quantidade aí de açaí em relação à palavra mesmo açaí. Aqui, ó, there is little açaí in my bowl. Vocês percebem que a palavra açaí não vai para plural? Então aqui eu estou dizendo que tem pouco açaí na minha tigela, certo? Então eu vou ter much para muito e little para pouco, quando eu me refiro a coisas incontáveis, objetos que eu não posso contar. Olha só, there is much milk on my glass. Tem muito leite aqui no meu copo. A palavra leite eu não posso jogar para plural, eu não posso dizer tem muito leites no meu copo. Então, como ela não vai para plural, isso já é também para mim um marcador de que este substantivo, que esta palavra, ela é incontável. They don't have much hair. Então, eles não têm muito cabelo. Ó, tanto ele que é careca, quanto ele que está perdendo. Assim como eu também não tenho muito cabelo. Cabelo é uma coisa que nós não podemos contar. O que nós contamos são os fios de cabelo. Mas a palavra cabelo nós não contamos. Nós não dizemos, eles têm muitos cabelos. Não, nós dizemos, eles têm muitos cabelos. Né? Mas sem a ideia de plural. Eu não vou contar fio por fio. Vou pegar aqui vários fios de cabelo e aí vou dizer que tu tem, sei lá, 1 milhão ou 50 mil fios de cabelo na tua cabeça. É impossível contar. Então, nessa situação aí, nós vamos utilizar o much. There isn't little coffee in my cup. Né? Não tem pouco café aqui na minha xícara. Vocês percebem? Olha só. Lá na dele ou dela tem pouco café, mas na minha there isn't little coffee. Né? Não tem pouco café aqui na minha xícara. We need little sugar for this juice. Né? Olha, para esse suco aqui, que é o de passion fruit, de maracujá, nós precisamos de um pouco de açúcar. Talvez much sugar, né? E não little. Mas tudo bem. E aí eu tenho a situação do a lot of, que é como se ele fosse um coringa para muito. Então aqui eu estou dizendo, there is a lot of milk in my glass. Tem muito leite aqui no meu copo. E we need a lot of sugar for this juice. Nós precisamos de muito açúcar para esse suco aqui. Tudo bem? Então, só recapitulando. Much eu vou usar para coisas incontáveis. Many para coisas contáveis. Nessa situação, então, tudo aquilo que é líquido é incontável. Tudo aquilo que é em grãos é incontável. Tudo aquilo que é impossível de nós contarmos, como por exemplo os grãos de areia da praia, é incontável. Tudo bem? Lembrem-se, nós contamos copos de água e não a palavra água. Nós contamos colher de café, mas nós não contamos os grãos de café, certo? Então, só para dar como exemplo para vocês aí nessa diferença de contável e incontável. Tudo bem? Lá na página número 38, nós vamos ter então aí um exercício para a gente com essentials. Então, olha só. Aqui na atividade número 1, nós vamos ter substitua much por many.
ou a lot of, né? Quando necessário. Se a frase estiver correta, escreva correct. Então aí nós vamos ver se as frases elas estão equivocadas e quando elas estiverem eu vou substituir o much por many, certo? Ou então por a lot of. E aí fica a cargo de vocês escolherem aí qual das duas possibilidades. Many, que é muito, ou a lot of, que também quer dizer muito. Mas ele pede para nós substituirmos aí o much quando necessário, tudo bem? A atividade número 2, ele pede para nós completarmos as frases com little ou few. Lembrando que little é quando eu não posso contar o objeto e few é quando eu posso. A atividade número 3, ele pede para nós completarmos o texto com as palavras da caixa. Então, vocês vão utilizar todas essas palavras que estão aí na caixa para completar o texto que logo segue. Tudo bem? Lá na página número 39 do material, nós vamos ter então dentro da seção Test Your Skills, as atividades 1, 2 e 3, na qual nós vamos ter, de acordo com o texto, os alimentos geneticamente modificados, e aí eu tenho as possibilidades de resposta. Novamente, insisto com vocês, vejam as palavras que vocês conhecem e as palavras que são parecidas com a língua portuguesa. A partir dessas palavras, busquem o entendimento do contexto. Eu não preciso entender o meu texto inteiro para eu poder fazer uma resolução de questão. Tudo bem? Então vamos com calma e por partes. A atividade número 2, ela diz o seguinte: de acordo com o texto, uma das vantagens dos produtos geneticamente modificados é que esses produtos, e aí eu tenho as opções. E a atividade 3, o termo em destaque equivale em português a, e aí eu tenho também novamente as minhas alternativas para escolher. Já lá na página número 41, nós vamos ter a atividade 7, em que nós temos aí presente nessa questão um cartoon. E aí ele diz o seguinte: o cartoon, nessa questão aí, ele está ilustrando que... E aí nós temos novamente as opções para vocês decidirem qual a correta. Tudo bem? Meninos, então é isso. See you next class. E lembrem, os recebidos vocês podem enviar, né? As atividades vocês podem enviar hoje ou podem enviar assim que vocês terminarem. Eu peço só que me enviem antes da nossa próxima aula, que é quando vai ser a aplicação do nosso simulado, tudo bem? Vai ser o nosso último simulado e aí eu já vou entregar para vocês no meio da semana seguinte as notas, já com os pontos somados das atividades dos capítulos e dos 3 simulados que nós iremos realizar, né? No caso, esse agora do sábado que vem é o nosso terceiro simulado, tá bom? Tchauzinho!